Graça e paz, meus irmãos. É um prazer mais uma vez estarmos juntos, estarmos reunidos para mais um culto de louvor ao nosso Deus. Ainda dá tempo, vão chegando aí, vão se juntando aí. Ainda dá tempo de nós louvarmos ao Senhor, participarmos juntos de mais um culto de adoração a Deus. Participe do culto, não assista, participe do culto, seja um participante, louve a Deus com seu coração, cante. Preste atenção, participe das leituras bíblicas também, quando tiver oportunidade, ore junto, vamos participar, vamos fazer desse momento um momento especial para adoração e para louvor ao nosso Deus, tá bem? Então nós vamos dar início já a esse culto, já dar andamento ao culto que já começou, vamos invocar a presença do nosso Deus, vamos orar nesse momento então. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos buscar a presença de Deus em oração nesse momento. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de juntos estarmos novamente, ó Deus, reunidos, Senhor Deus, como igreja, para adorar ao Teu nome, para prestar o culto que só a Ti é devido, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pelos momentos em que passaremos juntos, ó Pai, e por todas as coisas que irão acontecer nesse culto, Senhor Deus. Que o Senhor fala aos nossos corações, ó Pai, através dos hinos, dos cânticos, das porções da Tua palavra e da mensagem, Senhor. Que o Senhor também ouça as nossas orações e aceite os nossos hinos, os nossos louvores, como oferta diante de Ti, Senhor Deus. Abençoa o Teu povo, abençoa aqueles que estão se achegando, ó Deus. Abençoa a cada um de nós, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem, então agora eu já quero convidá-lo já a nós fazermos a nossa leitura. Nós vamos fazer uma leitura devocional. A nossa leitura hoje devocional encontra-se em Romanos capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 11. Então a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, do 1 ao 11, ele diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados por Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Graças a Deus, podemos ter essas promessas maravilhosas, a certeza de que nós somos declarados justos diante de Deus através de Jesus Cristo, por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Pense nisso, medite um pouco nisso, e agora vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor cantando o hino de número 154. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme,
nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Nesse momento eu quero fazer algumas comunicações referentes aos nossos cultos, referente ao andamento da nossa igreja, da vida da nossa igreja, o que está acontecendo, como estão acontecendo as coisas. Então vamos lá. Eu quero dizer aos irmãos, quero deixá-los todos muito tranquilos, que nós estamos acompanhando o andamento da epidemia aqui na nossa cidade, estamos acompanhando também as diretrizes que têm sido dadas pelo governo, pela prefeitura, e nós estamos atentos, então, a todas as situações, né? Então, é importante dizer que algumas coisas já foram liberadas para o funcionamento. Nesse primeiro momento, ainda as aglomerações em forma de culto ainda não estão liberadas. As igrejas podem abrir as portas apenas para que alguém que esteja passando entre para fazer alguma oração ou para algum aconselhamento, que é o que nós já temos feito. A nossa igreja ela está aberta todos os dias, de terça a domingo. Nas terças-feiras à tarde, no período da tarde, nós estamos com a igreja com as portas abertas, e no domingo pela manhã, até às 11 horas, nós estamos lá também para atender a demanda da nossa comunidade e dos irmãos que queiram. Também no sábado pela manhã, nós estamos lá até o meio-dia para dar o atendimento pastoral e o atendimento necessário. Okay? Então, os irmãos que queiram conversar com algum assunto com o pastor, ou que queiram ir até a igreja para entregar os seus dízimos, suas ofertas, estamos com as portas abertas para esse sentido, tá bem? Então, nós estamos de olho aí no que será determinado pelas autoridades, mas também estamos de olho no pico, no andamento dessa epidemia na cidade, para que tudo seja feito de uma forma tranquila, uma forma calma, sem que haja nenhum risco para ninguém. Não é isso que nós queremos, não é? Então, nós estamos atentos em relação a isso. Quanto à dinâmica dos nossos cultos, ela tem permanecido da mesma forma. Nas quartas-feiras, os irmãos já comecem a mandar os seus motivos de oração. Quando der 6 horas, já pode começar a mandar, para a gente já começar a preparar, elaborar a ordem do culto. Essa semana foi bom que os irmãos já tomaram a iniciativa de começar a enviar os seus motivos de oração. É isso mesmo, isso já facilita para a gente também poder já preparar tudo.
E então ele é feito, às 8 horas nós começamos o nosso período de oração e depois os irmãos recebem por áudio uma meditação naquele dia. Também, no domingo pela manhã, através desse canal, os irmãos vão encontrar ali a meditação matinal, um período que nós passamos juntos ali para meditar, uma meditação rápida, são poucos minutos, mas que são de grande valia para a gente já começar o dia bem, pensando nas coisas de Deus, já buscando ao Senhor logo cedo, logo no acordar. Isso é muito bom, isso é muito salutar, é importante mantermos essa prática. E à noite nos reunimos novamente em culto, como nós estamos fazendo nesse momento. Tá? Então esses são os avisos que eu teria para esse momento. Então os irmãos estejam atentos aí e participantes aí das nossas atividades, tá bom? Divulgue também o nosso canal para que também mais pessoas possam participar, mais pessoas possam ter acesso à mensagem. Envia lá para o seu amigo de trabalho, para o seu colega, não tem nenhuma dificuldade. É um momento da gente também aproveitar para estar levando e disseminando a palavra de Deus em outros lugares, né? No Rio de Janeiro o pessoal tem ouvido a palavra de Deus através do nosso culto. Eu já tenho conhecimento de gente na Bahia também que teve acesso. Então nós estamos indo longe, né? Coisa que nós não poderíamos fazer antes, que nós não faríamos antes. Então pode divulgar o canal, manda para alguém a mensagem, o áudio de quarta, do domingo, e vamos também levar o Evangelho adiante através desse canal, tá bom? Então que Deus abençoe a cada um. E agora então nós vamos orar pelas nossas famílias. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque Tu és o Deus da providência. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és o Deus quem cuida de nós. Nós queremos te agradecer porque o Senhor sempre estará ao lado daquele que te serve, daquele que acredita, daquele que tem fé em Ti, que deposita no Senhor as suas questões, ó Deus. E nós te agradecemos porque nós temos a certeza que podemos atravessar esse momento, estamos atravessando esse momento, acompanhados pela Tua mão, pelo Teu cuidado, Senhor Deus. Mas agora eu quero te apresentar mais uma vez, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão em sofrimento, ó Deus, que o Senhor abençoa, ó Pai, aquelas pessoas enfermas, Senhor, aquelas pessoas ali nos hospitais, as pessoas que estão vivendo dias de luto, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão trabalhando diretamente com pessoas que estão infectadas e que correm um sério risco, aqueles que trabalham também expostos, ó Deus, e que também têm esse risco, Senhor. E ainda quero apresentar, ó Pai, diante de Ti, Senhor Deus, as nossas famílias, ó Pai. O que nós temos de mais importante, nós apresentamos ao Senhor agora, para que o Senhor cuide, ó Deus, das nossas casas, dos nossos lares, dos nossos familiares, ó Deus. Abençoa os filhos, abençoa os pais, os casais, Senhor Deus, que haja união entre as famílias, que haja amor, que haja alegria dentro dos lares, ó Deus, que haja paz, Senhor Deus, dentro das casas, ó Deus. Abençoa, Senhor Deus, que não falte o emprego, ó Pai, que não falte o recurso, que não falte o sustento, Senhor Deus, mas que, sobretudo, Senhor Deus, haja paz, haja tranquilidade dentro de cada lar, de cada família, Senhor. Que o Senhor abençoa, Senhor Deus, levando para longe as doenças, levando para longe, Senhor Deus, a ansiedade, levando para longe a depressão, Senhor,
levando para longe, ó Deus, tudo aquilo que venha causar divisão ou infelicidade dentro dos lares, Senhor Deus. Que o Senhor esteja presente em cada casa, que a Tua bandeira seja fincada dentro de cada lar, Senhor Deus. E que o Senhor abençoe as famílias da Tua igreja, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe todas as famílias, ó Pai, que estão nesse momento recebendo a Tua palavra, Senhor Deus. Que haja amor, que haja paz, que haja alegria e que haja o prazer de ter o Senhor morando em cada lar, Senhor Deus. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Então agora nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus.
nós vamos fazer nosso momento de meditação. Então esteja atento já à leitura da palavra de Deus. O Senhor já começa a falar em cada linha, em cada palavra da leitura da sua palavra. Esteja atento, já com o coração pedindo ao Senhor que fale contigo neste momento, que fale ao seu e ao nosso coração, tá bom? Então vamos ler a palavra de Deus. Hoje nós faremos a leitura na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, dos versos 3 ao verso 9. 1 Pedro 1, de 3 a 9, e assim diz a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Bem, meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante. Hoje eu quero conversar com vocês sobre esperança. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema da esperança. É um tema muito importante, é um tema muito necessário nesse momento. Nós estamos vivendo num mundo que está mergulhado numa grande crise que parece não ter fim. São várias pandemias instaladas ao mesmo tempo, a pandemia econômica, a pandemia de relacionamentos, a pandemia da questão da saúde e uma série de outros problemas, uma série de outras tragédias que têm se instalado e que têm roubado a paz e a esperança do mundo inteiro. Não bastasse as questões financeiras, as questões econômicas, existem ainda as outras questões que já ocorriam anteriormente, que hoje saíram um pouco do foco, mas muita coisa tem acontecido, muitas tragédias, muitas situações têm acontecido e isso tem roubado a paz, tem roubado a esperança, tem roubado a alegria do mundo inteiro. Posso dizer a você que nós estamos vivendo num cenário apocalíptico, nós estamos vivendo num cenário de final de tempos, talvez, não é? Mas a palavra de Deus, ela fala sobre isso. A palavra de Deus, ela fala que viriam nos últimos tempos dias trabalhosos, dias que as pessoas perderiam a sua esperança, perderiam a sua alegria, e que muitos até desejariam a própria morte. Então, dias angustiosos, creio que dias angustiosos nós estamos vivendo agora e talvez ainda veremos ou virão outros dias angustiosos. E por causa disso as pessoas estão cada vez mais pessimistas. Nós vemos um momento em que o pessimismo está na moda, nós vemos pessoas cada vez mais pessimistas, pessoas cada vez mais ansiosas e pessoas cada vez mais depressivas. Numa pesquisa recente, uma pesquisa do ano passado, o Brasil foi classificado pela Organização Mundial da Saúde, pela OMS, como o país que tem mais gente ansiosa e depressiva no mundo. É isso mesmo, o Brasil foi eleito campeão de pessoas ansiosas e pessoas depressivas. Talvez pelo cenário em que nós temos no nosso país, de instabilidade econômica, financeira e outras questões, eu não sei exatamente o motivo exato, mas o país que hoje é o campeão em ansiedade e depressão é o Brasil. E o detalhe é que o nosso país ganha de goleada dos outros países nessa questão. Infelizmente, essa é a realidade hoje no Brasil e no mundo inteiro. Mas o apóstolo Pedro também enfrentou um tempo difícil.
O apóstolo Pedro, ele enfrentou também um tempo difícil, um tempo em que as pessoas andavam pessimistas, um tempo em que as pessoas estavam ansiosas, um tempo muito difícil também. E esse texto que nós lemos hoje, esse texto que nós acabamos de ler, ele foi escrito entre os anos 60 e os anos 68 da era cristã. Um momento muito difícil para os cristãos. Esse foi um momento muito complicado, onde os crentes estavam sendo perseguidos, aqueles que tinham a fé no Senhor Jesus estavam vivendo momentos difíceis, e ali, nesse primeiro tempo do ano 60 ao 68, as coisas estavam complicadas e ainda tornariam piores ainda nos anos seguintes. Então, dentro desse tempo, ele escreve para um grupo de judeus que haviam se convertido ao Evangelho, judeus que haviam se tornado cristãos e que, por causa da perseguição ocorrida pelo seu próprio povo, tiveram que deixar a sua terra, tiveram que deixar a sua pátria, a sua nação, a sua casa, os seus familiares, o seu conforto, o seu conhecimento, para fugir para outras terras, para outros povos, para outras nações, outros países, com costumes diferentes, com situações diferentes, em busca de ter paz para poderem viver. Mas também era um tempo em que havia uma perseguição que já estava dando início em todo o planeta contra aqueles que se convertiam ao Senhor Jesus. Então, no mundo daquele tempo, havia uma grande tolerância. O mundo daquele tempo era um mundo muito permissivo, tolerava-se muitas coisas e tolerava-se qualquer tipo de crença, qualquer tipo de adoração, menos ao Deus verdadeiro, menos ao Senhor Jesus. Falar, dizer que Jesus Cristo é o Senhor, naquele tempo era um problema muito sério, e ser cristão naqueles dias era algo realmente muito difícil. Ser cristão naqueles dias significava ser perseguido de várias maneiras. Então, eles enfrentavam injúrias, eles enfrentavam falsas acusações, eles enfrentavam exclusão social e também a violência. Então, ser cristão naqueles dias significava colocar a sua vida em risco, por amor a Deus. Eles eram como forasteiros. Então, os cristãos naqueles dias, eles eram tidos e eles se imaginavam assim, como forasteiros, sem terra, espalhados por vários lugares e que viviam dia após dia. Eles aprenderam a viver um dia de cada vez e tinham que viver assim, um dia de cada vez. Mas eles tinham que aprender a viver com confiança e com alegria de que serviam ao Deus vivo. Esses cristãos tinham que ter em mente que passavam todas as lutas, todas as dificuldades, todos os temores, toda a ansiedade que aqueles dias proporcionavam, com a certeza de que o Deus que eles serviam, o Deus vivo que eles adoravam, não os abandonaria e que tinha o melhor preparado para cada um deles. Então, esse era o desafio que Pedro e os apóstolos daqueles dias enfrentavam. Esse era o desafio que os cristãos daquele tempo estavam enfrentando. Talvez nada diferente do desafio que nós temos hoje. Talvez nada diferente do desafio de ser cristão nesse mundo. Um mundo que também é permissivo, um mundo que também adota flexibilidade para tantas coisas, mas que vê com certas restrições à adoração ao Deus verdadeiro. Um mundo que hoje também está cheio de tristeza, cheio de ânsias, cheio de dificuldades, cheio de temores, e eu tenho certeza que muitas vezes essas coisas invadem a nossa mente, essas coisas invadem os nossos corações. Não é? Então, Pedro, ele os estimulou. Pedro estimulou aos crentes daqueles dias e também estimula cada um de nós a prosseguir firmes na fé, com a certeza de que o seu sofrimento não era em vão. Então, o seu sofrimento, o nosso sofrimento, o sofrimento deles naquela época não é em vão. Quem está em Cristo não precisa temer, porque jamais estará sozinho e tem a salvação garantida. Quem tem fé em Cristo jamais estará sozinho.
Então nós podemos ter isso em nossa mente, que aquele que tem fé em Cristo jamais estará sozinho. Aquele que tem fé em Cristo pode vir as situações mais adversas, pode ocorrer as situações mais inevitáveis, mais indesejáveis, que ele poderá atravessar qualquer situação dentro da sua jornada, sempre acompanhado, nunca estará sozinho, sempre terá a presença de Cristo ao seu lado. Então, quem tem fé não está sozinho por causa da misericórdia de Deus. Quem tem fé não está sozinho por causa da misericórdia de Deus. Esse é o primeiro ensinamento que nós encontramos nesse texto. Logo aí no versículo 3, nós já vemos essa fala do apóstolo, essa fala do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a primeira verdade que nós vemos aqui nesse texto é que nosso Deus é misericordioso. Nosso Deus, ele é misericordioso, segundo a sua misericórdia. É a primeira palavra que o versículo traz. Então, Deus, ele se solidariza à nossa dor. Deus, ele sente a nossa dor. Deus não está alheio ao sofrimento humano. Deus não está indiferente ao sofrimento humano. Muitas pessoas têm se questionado, muitas pessoas têm perguntado sobre a questão do sofrimento humano, muitas pessoas têm questionado em relação à presença de Deus em meio a tudo isso, como Deus tem visto isso, e algumas pessoas têm perguntado se existe Deus, por que nós estamos sofrendo, por que nós estamos passando por tudo isso. E a Bíblia inteira mostra a misericórdia de Deus. A Bíblia inteira fala sobre a misericórdia de Deus. Se você pegar a sua Bíblia, desde o primeiro versículo até o último versículo, nós vamos ver isso. Nós vamos ver a misericórdia de Deus dentro da sua palavra, a misericórdia de Deus com a humanidade, até nos momentos mais difíceis, até nos momentos mais complicados, e Deus tem um plano para cada coisa, Deus tem um plano previsto para cada momento, para cada situação, e cabe a nós apenas conhecer as coisas que foram reveladas, e as coisas ocultas pertencem a Deus, é o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio 29, e nós podemos ter essa certeza que Deus está no controle de todas as coisas, né? E o texto diz que ele tem muita misericórdia, não como nós, não como eu, não como você, que somos humanos, que somos imperfeitos, que somos sujeitos, a nossa misericórdia, ela é condicionada a muitas coisas. Ter misericórdia de alguém é condicionado a um estado de espírito nosso, é condicionado a uma avaliação, é condicionado a um julgamento, é condicionado a uma série de coisas. Mas a misericórdia de Deus não é assim. A misericórdia de Deus é perfeita. Ela é perfeita porque Deus é perfeito. Deus, ele é perfeito em todas as coisas. Deus é um ser perfeito. Ele é perfeito em tudo aquilo que faz. E a palavra de Deus diz em sua palavra que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia. E por causa dessa misericórdia, nós não somos consumidos. Por causa dessa misericórdia, nós não somos destruídos. Já parou para pensar que Deus não nos retribui da maneira como nós merecemos? Que Deus não nos trata da maneira como nós merecemos? E geralmente nós gostamos de fazer isso, costumamos fazer isso nos nossos relacionamentos. Quando uma pessoa faz alguma coisa, geralmente tem-se a tendência de querer retribuir da mesma forma. Ah, pode deixar, ele vai precisar também. É uma frase comum que nós usamos, que as pessoas usam. Mas Deus não nos trata assim. Né? Nós costumamos ouvir muito a expressão meritocracia, se você merecer, você terá tal coisa, não é assim? Mas Deus não nos trata assim, porque se Deus fosse nos tratar como nós merecemos, nós já não estaríamos mais aqui, já não existiria a humanidade há muito tempo, não é? Então a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia é um ato exclusivo de Deus. Ela é fruto do seu grande amor para conosco.
E há uma grande diferença aqui entre graça e misericórdia. Graça é o fazer de Deus aquilo que eu não mereço. E a misericórdia é não fazer aquilo que eu mereço. Então, quando Deus mostra a graça, Ele faz algo que eu não mereço. A salvação, por exemplo. Jesus veio e morreu no meu lugar, para que eu não fosse destruído. E a misericórdia é justamente o contrário, é não fazer aquilo que eu mereço que seja feito. Então, Deus ele é perfeito e age conosco com graça e com misericórdia. Mas o texto diz que por causa da sua misericórdia, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Outra palavra que o versículo apresenta, regenerou. Então Deus, Ele nos deu um novo nascimento. Ele fez aqueles que aceitaram, que entenderam e aceitaram o senhorio de Cristo em suas vidas e o receberam como Senhor e Salvador, Ele nos deu um novo nascimento. Então nós somos nascidos de novo a quem estava morto. Estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. O homem sem Deus, o homem sem Jesus, ele está morto em seus pecados. Ele está no estado de separação, e a morte aqui tem o sentido de separação. Ele está separado de Deus, condenado a viver eternamente longe, separado, distante de Deus. Mas por causa da sua misericórdia, em Cristo Jesus, Ele nos regenerou, Ele nos deu um novo nascimento, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, é o que diz Efésios 2:1. E nós vivemos nesse mundo sujeito às coisas desse mundo. Então, nós que fomos regenerados, a pessoa que é regenerada, a pessoa que tem um novo nascimento, ela passa a ver as coisas sob uma ótica diferente. Ela passa a ter um relacionamento diferente com Deus. Ela passa a caminhar sobre uma nova perspectiva de vida. Tem um coração novo, tem um coração transformado. É uma nova criatura, como diz em 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas nós vivemos nesse mundo e vivemos sujeitos às coisas desse mundo. Porém, nós não somos mais desse mundo. Então, nós temos essa tranquilidade de sabermos que não pertencemos mais a esse mundo. Ele nos regenerou. E Ele nos regenerou para quê? Para que nós tenhamos uma viva esperança. Deus em Cristo Jesus nos regenerou, nos deu um novo nascimento para que nós tenhamos uma viva esperança. E esse é o ponto. A nossa esperança é Cristo. Cristo é a esperança. Cristo é a esperança para todo aquele que nele crê. Cristo é a esperança para este mundo. Cristo é a esperança de dias melhores. Ele é a esperança de um novo tempo na vida daquele que crê. Ele é a esperança de salvação. Ele é a esperança que nós temos mediante a sua ressurreição. Pois Ele ressuscitou dos mortos para que também pudéssemos ressuscitar nele. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Palavras do nosso Senhor, palavras de Jesus. Então, quem crê em Jesus tem essa tranquilidade, tem essa certeza de que nem a morte poderá segurá-lo. Que nem a morte poderá segurá-lo, pois o Senhor Jesus é a ressurreição e a vida. Então, nós seremos ressuscitados para receber uma herança que não se acaba, que não se estraga, que não perde o seu valor, uma herança que não se deteriora com o tempo. Uma herança que não estraga com o tempo, que não enferruja, que não perde o seu valor, que não pode ser roubada. Ninguém pode tirar a herança que você tem em Cristo Jesus. Ninguém pode separá-lo do amor de Cristo. Ninguém pode separá-lo de Deus. Nada pode impedi-lo de entrar pelos portões celestiais e nada pode separá-lo da companhia do Senhor Jesus. Essa herança ela não se estraga, ela não se acaba. Ela não perde o seu valor, ela não se deteriora com o tempo, ela é imarcessível, como o texto diz, ela não murcha, ela não se corrompe.
Olha que maravilha, ela sempre permanece da mesma forma. Essa é a herança que nós temos. E ela não vai perder o seu valor. Algo eterno, a vida eterna, e a certeza de caminhar ao seu lado, já livre dos sofrimentos, já livre das decepções desse mundo, já livre dos medos, já livre dos temores, já livre das ansiedades que nós vivemos nesse tempo, já livre dos perigos que hoje nos assustam e que hoje nos preocupam. Ele, Jesus, é a esperança viva, porque Ele venceu a morte. Porque Ele venceu a morte e nós também a venceremos. Ele é a esperança de que nós não estamos sozinhos, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco todos os dias. E não é até a consumação do dia, não é até a consumação da semana, não é até a consumação do mês, é até a consumação dos séculos. Então, Ele estará conosco para sempre. Então, nós não precisamos estar ansiosos. Nós não precisamos estar temerosos. Nós não precisamos estar com medo. E aí você pode me perguntar assim, mas como não estar ansioso diante de tanto perigo? Como não ter medo? Como não ter medo de ficar doente? Como não ter medo de perder alguém querido diante de tanta situação? Realmente, nós estamos nesse mundo e devemos nos preocupar, e devemos nos cuidar, e devemos nos proteger, sim. Mas nós podemos nos tranquilizar tendo a certeza de que Ele está conosco. Nós podemos nos tranquilizar confiando na sua misericórdia. Nós podemos confiar na viva esperança colocada através de Jesus Cristo. E isso conforta o meu coração e deve confortar o seu coração também. Porque nós não estamos sozinhos. E nós não estamos sozinhos por causa da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Lembra-se do povo do Egito? O povo do Egito estava lá cativo, preso, escravizado. E o Senhor disse para Moisés, passe em cada porta o sangue do cordeiro. Marque cada porta com o sangue do cordeiro. O anjo da morte irá passar, irá levar todos aqueles que não estiverem debaixo dessa proteção. Lembra-se disso? Nesses dias eu me lembro desse texto. Eu me lembro desse texto e fico pensando que nós, aqueles que têm a Jesus no seu coração, estão marcados por esse sangue. Aqueles que têm Jesus, aquelas casas que têm Jesus, estão marcadas pelo sangue do Cordeiro. Então, deixa passar as situações, deixa passar as coisas, porque com certeza Deus tem o melhor para cada um de nós. E ainda que o melhor seja não estar aqui, o melhor é estar com Cristo, estaremos com Ele. Então nós podemos nos alegrar com essa certeza de que nós não estamos sozinhos, estamos guardados e protegidos pela sua misericórdia. A segunda lição que o texto traz para nós, o segundo ensinamento que nós podemos aprender aqui hoje com o apóstolo Pedro, é que quem tem fé não está sozinho porque é guardado. Justamente isso, quem tem fé não está sozinho porque é guardado. Veja só que interessante, nós estamos guardados pelo Senhor. E o versículo 5 ele vai dizer isso, pois sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então nós somos guardados pelo quê? Pelo poder de Deus. É isso mesmo. Isso é prioridade de Deus. A prioridade da agenda de Deus é guardar os seus filhos, é guardar o seu povo. Então você é uma prioridade na agenda de Deus. Você pode se alegrar e pode dizer isso, que você é prioridade na agenda de Deus. Está lá grifado lá o seu nome, você é prioridade na agenda de Deus. Prioridade para ser guardado de todo mal. Deus guarda os seus de todo mal e de toda investida do diabo também para tentar nos destruir. Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus está nos amparando em todos os momentos, em todos os tempos. Quantos livramentos Deus tem dado para mim e para você, e muitas vezes nós nem sabemos desses livramentos que Ele nos deu. Quantas coisas vai acontecendo no decorrer do dia, e nós nem ficamos sabendo e o Senhor nos livrou ali naquele momento.
Quantas histórias nós podemos relembrar? Quantas histórias nós podemos contar? Quantas coisas vão acontecendo no dia a dia e o Senhor ali, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Não é um anjo, é o anjo do Senhor, ou seja, é a própria presença de Deus ali, ao seu lado ali, te rodeando, te cercando por todos os lados, garantindo a sua tranquilidade e a sua proteção. Você é propriedade de Deus. Aquele que tem Jesus aqui dentro é propriedade de Deus, está lá selado pelo Espírito Santo, pertence ao Senhor e Ele cuida, e Ele guarda pelo seu poder. E isso acontece mediante a fé. O texto diz que isso acontece, somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Deus se agrada da nossa fé. Deus se agrada da nossa fé. Deus está a contemplar a fé de cada um nesse momento. Deus está a observar a fé de cada um e Ele se agrada da maneira como nós cremos nele, da maneira como nos colocamos diante dele. Deus se agrada da fé obediente. Deus se agrada da fé dependente. A fé que não obedece, a fé que não depende de Deus, não é fé, é ilusão. Porque aquele que crê em Deus, realmente, ele obedece a Deus. Ele faz aquelas coisas que agradam ao Senhor, faz as coisas que Deus manda fazer, mesmo que ainda não veja, mesmo que ainda não entenda. Ele obedece ao Senhor, porque ele sabe que Deus tem o melhor. Ele depende de Deus. Ele não tem um plano B. Ele não é vacilante. Quem tem esse tipo de fé vacilante é jogado de um lado para o outro. Como Tiago diz, é jogado de um lado para o outro, como se fosse a onda do mar, né? Uma embarcação na onda do mar. Então, quem tem essa fé vacilante está sempre assustado, está sempre com medo, está sempre na defensiva, porque no fundo, não está confiando em Deus, porque no fundo, não confia ainda completamente de Deus, e acaba tendo um plano B, sempre uma carta escondida nas mangas, sempre uma carta ali pronta para usar se algo falhar. Então, se eu tenho uma carta na manga, se eu tenho um plano B, se eu tenho uma saída de emergência, é porque, no fundo, eu não estou confiando no cuidado e na proteção de Deus. Não estou confiando que estou guardado por Deus. E o problema é que se um dia as cartas acabarem. O problema é se um dia a porta de emergência não abrir. Como as coisas vão ficar? Como ficarão as coisas? Então nós somos desafiados a realmente a ter uma fé obediente, a ter uma fé dependente de Deus, a voltar os nossos olhos para o Senhor e aguardar pelo seu cuidado, pela sua proteção. Como Davi fez, que levou os olhos para o monte, aguardando o socorro de Deus. Em outro, ele diz que esperou confiantemente no Senhor. Esperar é bom? Quem gosta de esperar? O marido quer sair, a esposa vai se arrumar e ali fica aquele negócio. Quem é que gosta de esperar? O marido vai para o shopping com a esposa, é gostoso esperá-la fazer as compras, né? A esposa também, às vezes o marido se enrola lá para colocar a gravata, dá o nó na gravata, é gostoso de esperar? Ninguém gosta de esperar. Mas Davi disse que esperou e esperou confiantemente no Senhor. E o que o Senhor fez? Ele se inclinou. Deus se inclina em direção àqueles que o esperam, em direção àqueles que o esperam com confiança. E essa é uma maravilha, isso é uma maravilha, é uma promessa, isso nos alegra saber que nós temos um Deus que se inclina em direção àquele que espera nele confiantemente, como uma criança pequena, como um bebê, esperando pelo cuidado de sua mãe. Então, mas muita gente está terrivelmente assustado. Muita gente está desesperado porque está falhando na questão da fé. Muita gente está ansioso, muita gente está até deprimido, porque não está lançando sobre Cristo a sua ansiedade. Muitos estudiosos, muitos médicos, muitas reportagens têm falado isso, que quando
quando tudo isso passar, nós teremos um número muito grande de pessoas com problemas de depressão, com problemas de ansiedade, com problemas de ordem psicológica, por causa desse período que estamos enfrentando nesse momento. E como disse na quarta-feira, nós não temos certeza de nada que vai acontecer no futuro. Na verdade, nós não sabemos o que será do pós-pandemia. Na verdade, nós não sabemos nem do que será daqui a 5 minutos. Você sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos? Não sei. De repente falta a luz e você não consegue ver o término dessa mensagem. Mas é assim, nós não sabemos o que irá acontecer daqui a 5 minutos. Mas Deus tem tudo em sua mão. E isso nós podemos dizer, isso nós podemos afirmar com toda certeza, que a nossa vida está sob os cuidados de Deus. De que Deus continuará sendo Deus durante e depois da pandemia. E que mesmo que outras situações difíceis venham a ocorrer, mesmo que outras pandemias venham, mesmo que tudo venha dar errado, nós podemos confiar em Deus e dizer como Abacuque disse, ainda que dê tudo errado, eu vou continuar a louvar ao Senhor, vou continuar a exaltar o nome de Deus. Então, nós podemos confiar nisso. E muita gente está deprimido hoje porque não está lançando sobre Cristo a sua ansiedade. E ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve. Troque seu fardo com Jesus. Troque o seu fardo com Jesus. Para você que talvez esteja assim, talvez você esteja assim, assustado, sobrecarregado, com tantas coisas aí nesse momento, com tantas notícias ruins. E às vezes a gente liga a televisão e quer se informar um pouco, e precisa também se informar, mas aí vem uma enxurrada de coisas ruins, uma enxurrada de imagens, uma enxurrada de falas negativas, e isso tende a nos levar realmente a esse estresse, a esse nervosismo, a essa ansiedade, a esse medo das coisas, a essa incerteza diante das coisas. Então, para você que talvez esteja assim assustado, para você que talvez esteja assim sobrecarregado, para você que esteja aí ansioso com as coisas desse momento e com as incertezas do porvir, eu quero dizer que você não está sozinho, porque você está guardado pelo poder de Deus. Você está guardado pelo poder de Deus. Então, quando Jesus diz para trocar o fardo, nós devemos fazer isso. Troque o seu fardo com Jesus. Deixa que esse fardo pesado que hoje tem te oprimido, tem te feito cansado e tem pesado nas suas costas, e coloque-o junto à cruz. É uma música antiga que dizia, deixa o teu fardo junto à cruz, deixa e vem ao meu Jesus. Então nós devemos deixar os nossos fardos, e ao longo da caminhada, mesmo nós que já temos o Senhor Jesus, vamos colocando fardos nas nossas costas, vamos nos esquecendo que Jesus já levou o fardo, e Ele propõe a troca, mas nós vamos colocando fardos, deixa que esse eu levo, Senhor, deixa que esse eu aguento, joga mais esse para cá, esse é comigo, e nós vamos ficando sobrecarregados, pesados, tensos, amargurados, e vamos perdendo até a alegria da salvação, porque vamos vendo tantos fardos em nossa frente, tantos fardos para carregar, que nós não aguentamos. Deixe o seu fardo junto à cruz. Jesus propõe o fardo dele, que é um fardo leve e suave para carregar, não é? Então, para você que está passando por todo esse momento, então eu volto a dizer que você está guardado pelo poder de Deus. Você não está sozinho, meu irmão, você não está sozinha, minha irmã, você que me vê, você que me ouve, você não está sozinho, está sim guardado pelo poder de Deus. E isso não é uma coisa qualquer, não é uma coisa simples. Eu não estou dizendo aqui que você está guardado pelo seu poder. Você não está guardado pelo seu poder, pelo seu braço, pela sua força, pelos seus recursos financeiros. Você não está guardado pelos seus amigos. Você não está guardado pela sua casa, pela segurança que você tem no seu portão aí em casa. Você não está guardado pelo SUS. Você não está guardado pelo governo local. Você não está guardado pelo governo federal.
mas você está guardado pelo grande poder de Deus. É esse poder que está lhe rodeando, que está nos guardando, que está nos amparando, está nos protegendo nesse momento. E a expressão usada aqui no original, a expressão grega que foi usada aqui para essa frase aqui de que nós estamos guardados pelo poder de Deus, é um termo militar. É um termo militar usado e que se refere a uma defesa vigilante, a uma fortaleza. Então imagine uma fortaleza, imagine agora aí um castelo forte, o castelo mais forte que você possa imaginar. Imagine uma guarda em torno desse castelo, com todo o armamento, com toda aquela parafernália de guerra, pronto para defender esse castelo. Em outras palavras, você já está dentro da fortaleza de Deus. Você pode ficar tranquilo. Você está do lado de dentro dessa fortaleza, que está guardada e cercada pelo grande poder de Deus. Então você pode ficar atento, porque o grande poder de Deus está pronto para nos defender. Lá está Ele atento e apontando para todos os lados, pronto a fazer aquilo que for preciso para nos proteger, para nos livrar do mal, para nos livrar do pecado, para nos livrar das afrontas de Satanás, para nos livrar da queda, para nos livrar dos perigos, para nos livrar de toda e qualquer coisa. Basta apenas nós confiarmos, basta apenas nós levarmos os nossos fardos e colocarmos diante da cruz. Basta apenas nós colocarmos a nossa confiança nesse Senhor que tem cuidado de nós a cada dia. Esse é o nosso Deus, que nos guarda para a salvação. Esse é o nosso Deus que nos guarda para a salvação que vem mediante a fé. É uma libertação completa, uma libertação total, uma libertação do pecado, uma libertação do sofrimento deste mundo e a posse definitiva da vida eterna em glória. Olha, quantos motivos nós temos para ficarmos felizes. Quantos motivos nós temos para louvar a Deus. Quantos motivos nós temos para confiar e jogarmos para longe todo medo e toda a ansiedade. Mas ainda há um terceiro ensinamento, há um terceiro ensino nesse texto que eu quero compartilhar com você. Quem tem fé não está sozinho. Quem tem fé não está sozinho, porque as provações confirmam o valor da fé. É isso mesmo, as suas provações confirmam o valor da sua fé. O verso 7 e o verso 8 vão dizer exatamente isso. Então assim diz o verso 7 e o verso 8. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha que maravilha. Então nós temos aqui uma outra certeza, a certeza de que as provações confirmam o valor da nossa fé. Se você está sendo provado nesse momento, seja qual for essa prova, seja qual for a intensidade dessa prova, é momento de você se alegrar. Você pode agora encostar-se aí no sofá, se você estiver no sofá, pode reclinar-se aonde você estiver, pode esticar aí aonde você estiver e de se alegrar, porque é sinal de que você tem um grande valor para Deus. Alegre-se, porque a prova da nossa fé confirma o seu valor, o valor dessa fé, e essa prova nos aperfeiçoa. A fé provada, ela vale mais do que o ouro. Veja que quando o ouro ele vem lá no seu estado natural, ele é passado
por fogo, por produtos químicos. Hoje se usam produtos químicos e o fogo como principal fator para o refinamento, e ele tem que ser exposto a temperaturas altíssimas, a temperaturas muito altas, até que tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é impureza, tudo aquilo que não tem valor, tudo aquilo que não presta para nada, seja eliminado, seja tirado, então fica ali o ouro mais puro. Então a nossa fé, ela é provada, e a fé provada, ela vale mais do que o ouro. Conta-se a história de um senhor idoso, já bem idoso, e ele trabalhava como ourives, e ele trabalhava muitos anos naquilo, e agora já era a hora dele treinar alguém para dar continuidade ao seu legado. Então ele estava ali com um rapaz, estava ali com um adolescente, um menino novo que estava aprendendo ainda, e ainda não tinha o costume, e meio desengonçado, pegava as coisas, derrubava as coisas, e aquele ancião então pacientemente o ensinava a cuidar das coisas, o ensinava a pegar o ouro que derramava, e ali ele ia ensinando o menino como trabalhar, como produzir, e o rapaz ficava observando, e ele observou que ele colocava e tirava do fogo várias vezes aquela chapa com aquele material, com ouro. E o menino começou a observar que ele fazia isso muitas vezes, e ele perdeu a conta de quantas vezes ele fazia aquilo, e observou também que algumas vezes ele fazia com mais, colocava e tirava mais vezes do fogo, outras vezes era com menor quantidade, e ele não se aguentando de curiosidade, então ele perguntou para o seu mestre, e ele disse: eu preciso saber quantas vezes o senhor coloca e tira do fogo para estar no ponto esse ouro. Quantas vezes o senhor faz isso? Então aquele senhor olhou para ele, sorriu e colocou, veja comigo, e colocou a barra no fogo e tirou, e falou: olhe para essa barra, o que você vê? Eu vejo algo meio distorcido, uma imagem distorcida. E depois ele pegou outra barra e tirou do fogo e falou: e agora, o que você vê? Agora eu vejo o meu rosto, eu vejo perfeitamente o meu rosto. Então ele disse: o ouro, ele vai entrar e vai sair do fogo até o momento em que eu olhar para ele e ver o reflexo do meu rosto. Quando eu ver o reflexo do meu rosto nessa barra, então eu sei que aí nós temos o ouro puro. Então ele já está pronto. Então nós podemos aprender o quê? Que nas nossas provações, as nossas lutas, elas nos aperfeiçoam. Quando Deus olha para cada um de nós e vê lá o seu rosto refletido na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós, então já estaremos no ponto. Então já estaremos prontos. Então já estaremos no ponto já que Ele quer. Já estaremos já no estado perfeito, no ouro puro. Já estará o melhor ali nas suas mãos. Então por isso nós vamos sendo provados e nós vamos sendo lapidados no dia após dia pelo Senhor. E aqueles que são provados e resistem, eles dão mais louvor, dão mais glória, dão mais honra a Cristo, porque eles têm o privilégio de senti-lo mais perto, cada vez mais perto, e também receberão mais louvor, mais glória e mais honra no dia da revelação de Cristo. Já parou para pensar sobre isso? Cada prova, cada luta que nós passamos, cada provação que nós enfrentamos, são oportunidades que nós temos de nos aproximarmos mais de Cristo. Então o Senhor vai permitindo as coisas para que nós possamos estar mais próximos dEle, para que nós possamos conhecê-lo melhor, para que nós possamos estar mais juntos dEle e ter algo novo de Deus nas nossas vidas. Então que nós possamos refletir essa imagem de Cristo a cada dia na nossa vida. Então se você tem sido provado, é porque tem grande valor para Deus. Se você tem sido provado, se você enfrenta lutas, é sinal de que você tem muito valor para Deus. E Ele quer aperfeiçoá-lo ainda mais, quer retirar toda impureza para que você possa ser mais valioso ainda nas suas mãos. Então nós podemos adorar ao Senhor, mesmo na adversidade,
mesmo na luta, mesmo nas dificuldades, pois as provações, elas nos mostram o quanto Ele nos ama e garantem que nós somos dele. Então se alegre no Senhor, se alegre no Senhor nas provações, nas lutas, nas dificuldades, porque isso é um sinal de que você pertence ao Senhor. E os crentes daqueles dias, então, vivendo as maiores perseguições, os maiores riscos, ao lerem essas verdades que nós lemos agora, eles entenderam e eles se alegraram, porque eles descobriram que quem tem fé nunca está sozinho. Que você creia no Senhor, que você tenha certeza de que apesar da luta, apesar da dificuldade, você não está sozinho, porque você está guardado pelo Senhor. Você não está sozinho por causa da misericórdia de Deus, porque você está guardado pelo Senhor e porque as provações, elas confirmam o valor que você tem para Deus, o valor da sua fé. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Tens nos seus braços proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e direção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Os seus tesouros te dará, Deus cuidará de ti. Com bênçãos mil te cobrirá, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Que maravilha saber que Deus cuidará de ti. Deus cuidará de mim, Deus cuidará de ti, Deus cuidará de cada um de nós. É isso que Ele faz. Essa é a especialidade de Deus, cuidar dos seus filhos, cuidar daqueles que são seus. Que você pense em tudo isso que você ouviu nessa noite, tudo que nós cantamos, tudo que nós falamos aqui, e que você tenha uma semana de alegria, uma semana de paz, que você tenha certeza de que Deus tem cuidado de nós e sempre vai cuidar. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por cada um que nesse momento ouviu a Tua palavra, Senhor Deus. Eu quero te agradecer porque o Senhor é o Deus que cuida de nós, ó Pai. Quero te agradecer pelas Tuas promessas maravilhosas na Tua palavra, Senhor Deus. Quero te agradecer porque o Senhor está conosco a cada momento e que em meio a tantas situações, em meio a tantas crises, tantos temores, nós podemos confiar que o Senhor cuida de nós.
Eu quero te agradecer, ó Deus, por cada vida que nesse momento está nos acompanhando, Senhor Deus. Quero pedir ao Senhor, ó Pai, a tua bênção, o teu favor, ó Deus, sobre cada um dos teus filhos, sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada lugar onde a nossa voz está alcançando nesse momento, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, acalmando os corações, tirando a ansiedade, tirando o medo, tirando o temor, Senhor Deus, tirando a depressão, ó Pai. Abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, Senhor Deus, e que nós possamos ter essa esperança, essa viva esperança de que o Senhor cuida de nós, ó Deus. Nós te agradecemos por todas essas coisas e queremos pedir a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia sobre a vida do teu povo. E que agora, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai e as maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra e com as famílias da IBMS, Senhor Deus. Que o Senhor esteja abençoando a cada um nesse momento, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor Jesus e que você dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado aí. Em casa pode abraçar sem cerimônia, sem máscara, sem medo. Abraça todo mundo aí. Dá um abraço do Pastor Luiz aí para todos vocês. Que Deus te abençoe e uma boa semana em nome de Jesus. Olá, boa noite, meus irmãos. Hoje estou aqui no culto da noite porque hoje é um dia especial. Hoje é o segundo domingo do mês de junho. É o dia que nós estaremos comemorando o dia do nosso pastor na igreja. Como nós não estamos lá na igreja, mas também não poderíamos deixar passar em branco. Então eu gostaria de fazer uma pequena homenagem ao nosso pastor Luiz Fernando nesse dia de hoje. E essa homenagem que vamos fazer é em nome de toda a Igreja Batista Monte Sião. E eu queria recitar aqui uma crônica. Esta crônica é do pastor Wagner Antônio de Araújo. Eu fiz algumas adaptações para a nossa igreja, mas a crônica é dele. Eu acho que é uma passagem, um comentário que ele fez que vai muito bem a calhar no dia de hoje. E ela é assim: ser pastor. Qual é o sentido desta palavra, ser pastor? Ser pastor é muito mais do que ser um pregador. Está além de ser um administrador de igreja, além de professor ou conferencista. Ser pastor é algo da alma, é ter compaixão pelas almas, é desejar a salvação de alguém, é pensar no marido desta irmã, ou no filho da outra, ou na esposa do obreiro. Ser pastor é festejar com sua igreja, é se alegrar com a conquista de um irmão quando este consegue adquirir um novo emprego. Ser pastor é também se alegrar com o jovem quando ele se gradua na universidade, na compra da casa nova de um irmão ou de outro que recebeu alta porque estava no hospital. Ou também se alegrar quando chega um nenenzinho novo na família de algum irmão. É estar com sua igreja festejando as vitórias de cada ovelha sua. Ser pastor também é chorar. Chorar pela ingratidão dos homens, chorar pelas perseguições recebidas, pelas calúnias, pela incompreensão, pelas críticas destrutivas recebidas. É chorar com os que choram. É ouvir várias vezes a mesma história de um irmão carente, se impactar com a dor de um enlutado, se entristecer com a família necessitada. Ser pastor é ter sempre o interesse de pregar a Cristo, é saber dizer não quando seu coração quer dizer sim, é dar atenção igual para todos. Ser pastor é ter o mesmo interesse pelos jovens e pelos adultos. Ser pastor é ser pai. É disciplinar com carinho e amor sua igreja e, se precisar, com a firmeza de uma vara de correção. É obedecer à Bíblia e não aos homens. É seguir a Deus, não ao seu próprio coração. É ser humilde, ser pacificador. É apaziguar ânimos entre
pais e filhos, maridos e esposas, sogros e genros, irmãos e irmãs. Ser pastor é estar pronto para ser sozinho várias vezes. Ser pastor é não fazer de sua esposa um saco de pancadas, descontando nela suas incertezas, cansaços e frustrações. Ser pastor é ser sacerdote, guardar segredos que lhe são confiados. Ser pastor é ser marido e pai, fazer do seu ministério motivo de louvor, dentro e fora de sua casa. É não causar à sua esposa a sensação de que a igreja é uma amante, uma concorrente. É amar seus filhos da mesma forma que ensina os irmãos a amarem os seus. É preocupar-se com os seus próprios filhos e esposa, para que os mesmos tenham orgulho de serem seus filhos e ela de ser sua esposa. É saber pedir perdão, saber que o pastor não é um super-homem, que ele também erra. Ser pastor é crer quando todos descreem. É passar confiança, otimismo. É inovar, renovar. É fazer a comunidade acreditar que o impossível é possível. Ser pastor é contagiar e não contaminar. Ser pastor é saber envelhecer com dignidade sem perder a jovialidade. Ser pastor é ser companhia desejada, querida. Ser pastor é saber viver e saber morrer. Ser pastor é falar mesmo depois de morto, pois deixou um legado, um exemplo, que ficaram expressos na mente de suas ovelhas. É o que o apóstolo Paulo quis dizer quando estava para partir e disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Pastor Luiz, neste domingo, segundo domingo de junho, que foi separado para estarmos nos lembrando e agradecendo por sua vida, que nós, ovelhas da Igreja Batista Monte Sião, tenhamos em mente que o Senhor, pastor Luiz Fernando, tem uma luta árdua, uma luta difícil, e que se nós, igreja, da Igreja Monte Sião, não nos unirmos junto com o Senhor, nessa luta e nessa batalha, o Senhor não conseguirá fazer nada sozinho. Precisamos ter essa consciência de que sem a nossa ajuda, o Senhor não terá um bom ministério. Parabéns, pastor Luiz, pelo seu dia. Que o nosso Senhor, Deus, o cubra das mais ricas bênçãos. E também a sua família, irmã Solange, Mateus, Gabriel e a pequena Ana. E para encerrar esta parte, eu quero deixar com o pastor o seguinte versículo, que está em Jeremias 3,15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Que Deus o abençoe sempre em sabedoria. E também quero deixar um versículo para nós, Igreja Batista Monte Sião, que se encontra em Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto vos será útil. Parabéns, pastor, pelo seu dia, que Deus o abençoe, e obrigada por ser o nosso pastor. Os pastores pregam para pessoas cuja natureza ou não foi transformada pela conversão, ou ainda está em um processo de santificação. Em ambos os casos, a velha natureza é inimiga de Deus, e somente debaixo de oração os pastores podem obter resultado em seu ministério. E eu agradeço a Deus por ter nos enviado o pastor Luiz Fernando, que tão precioso é o seu ministério para nós. Que nosso Deus o abençoe grandemente todos os dias de sua vida. Senhor Jesus, eu gostaria de agradecer pela vida do pastor Luiz. Gostaria de estar pedindo para que o Senhor derrame a sua graça e poder sobre a vida de todos os pastores, né?
do nosso país, de todo mundo, né, que agem dentro e fora da igreja, querendo levar a tua palavra e ajudar sempre ao próximo, e que sejam todos luz do mundo e sal da terra, e que através deles muitas vidas sejam alcançadas para ti. Em nome de Jesus, amém.